Meus amados, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e nós estamos felizes mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos confere de juntos crescermos na graça e no seu conhecimento com base naquilo que Ele nos apresenta e nos desafia a analisarmos dentro da sua palavra. E o nosso tema de hoje, como de costume, é mais um tema de grande repercussão e de grande celeuma dentro do cenário cristão. Ritmos musicais no culto cristão. Todos são válidos ou deve haver um critério de escolha? Todos os ritmos musicais são de Deus ou alguns provêm de origem maligna? Ou haveria uma terceira vertente de que os ritmos são neutros, ou seja, nem sagrados e nem profanos? Irmãos, Paulo, o apóstolo dos gentios, instruindo Timóteo, ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5, uma passagem que nós não podemos deixar de citar logo no início das nossas considerações. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu ordeno a você, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la no tempo certo ou não. Convença, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, porque virá o tempo, e é o tempo da apostasia, em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e ajuntarão para si mesmos muitos mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Estas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão lendas. Mas você seja ajuizado em todas as situações. Cumpra completamente o seu dever de um servo de Deus. Em outro texto, o apóstolo Paulo confirma, agora em 1 Timóteo 6,19, façamos um bom fundamento para o tempo que virá. A Bíblia, ela nos convida a servir ao Senhor com alegria, apresentando-nos diante dele com canto, como está lá em Salmos 100, verso 2. Ela também nos ensina claramente no Novo Testamento que devemos servir a Deus com reverência e com santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. O povo de Israel, ele teve uma inesquecível experiência desse Deus, que é um fogo consumidor, quando ele apareceu no Monte Sinai e falou diretamente ao povo através de trovões, relâmpagos, com forte clangor de trombeta. Isto fez com que o povo e o próprio Moisés ficassem aterrados, estremecidos, trêmulos de medo. A experiência foi tão assustadora que o povo chamou Moisés para que ele falasse por eles e não mais eles próprios com Deus. É verdade que hoje nós vivemos debaixo da nova aliança, feita através do sangue de Cristo, não dependemos de rituais do Velho Testamento. Mas temos de considerar que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Temos de considerar também o que Paulo nos ensinou, que as Escrituras do Velho Testamento nos servem de exemplo, para que tenhamos a devida esperança, como está lá em Romanos, capítulo 15, verso 4. Embora os cerimoniais da antiga aliança não existam mais, por Cristo já tê-los cumprido na cruz, os princípios morais e espirituais de Deus continuam a ser os mesmos, irmãos. Como poderemos fazer um bom fundamento para o tempo que virá, como Paulo sugere a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,19? Eu penso que isso somente ocorre quando entendemos e praticamos a verdadeira santidade, da qual depende o entendimento correto do que seja sagrado e do que seja profano. Eu sou contra a adoção de todos os ritmos nascidos e consagrados pela inspiração do mundo. Eu creio e eu defendo que exista uma musicalidade adequada para a igreja. E os meus princípios, amados, eles não são legalistas e nem religiosos, não, mas bíblicos e piedosos, como penso que deva ser tudo quanto se faz na casa de Deus e para Deus. E para tentar expor de uma maneira mais clara, de uma maneira mais honesta, os motivos pelos quais sou contra a adoção de ritmos mundanos na igreja,
eu gostaria de logo trabalhar uma desmistificação dos argumentos favoráveis. Por exemplo, existe aquilo que eu chamo de falácia evangelística. Eu quero aqui desmistificar o argumento evangelístico que é utilizado por aqueles que defendem todos os ritmos. Não existe qualquer estudo sério ou levantamento preciso que aponte estatísticas reais de almas sendo ganhas para Cristo, irmãos, através de ritmos musicais mundanos. É bem verdade que grandes aglomerações são vistas. É verdade também que muitas pessoas são atraídas. Como também é verdade que a esmagadora maioria o faz sem nenhuma compreensão real do Evangelho e nenhum compromisso de obediência a Cristo. O número daqueles que abandonam a igreja pouco tempo depois é proporcional ao dos que chegam por meio desses métodos. Essa falta de consolidação, a meu ver, é uma prova clara da ausência da mão de Deus. E isso se deve a uma gritante verdade. Aqueles que defendem e usam ritmos musicais mundanos com adaptações evangélicas não o fazem por interesse evangelístico sincero, mas sim porque gostam desses ritmos, ouvem e apreciam artistas seculares que os utilizam e também porque lucram financeiramente com a prostituição teológica que defrauda a consciência cristã por meio de todas as mentiras que são utilizadas para enganar os desatentos. Portanto, ritmos mundanos são introduzidos na igreja por falta de santificação e por excesso de ganância, e não por sentimento sincero de evangelismo. Existe também a falácia da posse e da criação de tudo. Você já deve ter ouvido falar disso. É muito comum nós ouvirmos os defensores de todos os ritmos alegando que nós devemos utilizá-los porque Deus é o dono de tudo e Deus é o criador de tudo. E chegam mesmo a afirmar que Deus é o criador dos ritmos profanos e que Satanás os teria roubado. Sinceramente, amados, eu não sei em que parte da Bíblia essa heresia busca fundamento. Porque está escrito que Deus é o criador do universo e da vida, e não o criador de todas as coisas. Esse é um problema exegético grave, pois o que parece ser um pequeno detalhe promove um abismo de perigosas mentiras nessas dimensões. A palavra tudo significa tudo. Portanto, se crermos que Deus é o criador de tudo, então ele é o criador das revistas pornográficas, das armas de fogo, das telenovelas, de qualquer outra aberração que nós pudermos aqui imaginar. Eu duvido que, seguindo por essa linha de raciocínio, alguém que tenha o mínimo de sensatez possa abrir a boca para dizer que Deus criou o funk, o arrocha, a dança do ventre ou o reggae. O homem é o criador dos ritmos musicais e não Deus. Assim como Deus é o criador das árvores e não dos móveis feitos de madeira. Da mesma forma, ele é o criador da música e não o criador dos ritmos. Agora, teria Satanás roubado os ritmos musicais? É difícil imaginar que haja apoiadores de tamanho absurdo. Na verdade, eu prefiro perguntar quem de fato roubou quem nessa história. Se Satanás roubou o rock, o funk, o forró, a lambada, etc., então como explicar o fato desses ritmos terem surgido no mundo? Quem me rouba algo, tira este algo de mim. Como poderia, pois, Satanás ter roubado ritmos que não nasceram na igreja? Se a igreja está utilizando ritmos musicais nascidos na impiedade, então é a igreja quem está roubando a Satanás e não o contrário. Quem são os verdadeiros ladrões e imitadores nessa história? Eu estou certo que os covardes preferirão o silêncio como resposta. Na Bíblia Sagrada, meus amados, no livro de Gênesis 4:21, nós encontramos pela primeira vez a música sendo usada por um homem chamado Jubal, o pai dos músicos. A música sempre existiu no céu, pois os anjos louvam a Deus desde a eternidade. Deus, na eternidade, começou a ser adorado pelos anjos, que ele mesmo criou. Esses seres angelicais limitados usaram e continuarão usando por toda a eternidade a música celestial para exaltar o único Deus verdadeiro que criou toda a existência, o nosso Senhor Jeová. Deus foi o criador da música. Mas em que sentido, meus irmãos? Vamos entender isso pensando em algumas coisas naturais e coisas inventadas, fazendo uso das naturais. Deus criou o ferro, o manganês, mas foi Deus quem inventou o revólver? Deus criou a cana-de-açúcar, mas foi Deus quem inventou a bebida alcoólica? Deus criou o átomo, mas foi Deus quem inventou a bomba atômica? Da mesma forma, com o mesmo raciocínio, Deus criou a música.
Isto significa que foi Deus quem criou o rock, o funk, a balada, o reggae? O homem tem a capacidade e a liberdade de inventar coisas. Essa capacidade foi dada por Deus. Contudo, Deus não deu isso para o homem, sendo ele pecador e maligno. Deus o dotou desta capacidade em estado de graça e amor. Deus esperava que tudo quanto o homem produzisse fosse semelhante ao que ele criou. Bom, ele mesmo disse: "E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom." Gênesis 1:31. Ele esperava que tudo quanto o homem fizesse fosse bom. Entretanto, o pecado entrou na humanidade através da ludibriação que Satanás trouxe ao primeiro casal, como está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. Assim, o pecado passou a todos os homens, como está em Romanos 5:12. A intenção do coração do homem não era mais pura. E ele sabia disso porque sentia vergonha. A vergonha é o sinal da nossa consciência nos acusando de algo errado que fizemos, pensamos e sentimos. Viu Deus que a intenção do coração do homem sobre a terra agora era amar continuamente. Gênesis 6:5. Eis a questão. Deus criou o ferro e o manganês, mas não criou o revólver. A mente humana, influenciada pelo mal, inventou o revólver. Não é diferente com a música, irmãos, ou com qualquer coisa que o homem possa inventar. Ou somos orientados por Deus para inventarmos coisas boas e proveitosas, ou somos influenciados pela carne ou pelo inimigo para inventarmos coisas ruins e malignas. Com certeza, parte das descobertas científicas que foram realizadas por homens foram orientadas por Deus. Deus criou as leis naturais, os homens apenas as descobriram e colocaram nomes técnicos nelas. Hoje, a música tem sido pervertida por Satanás e seus demônios. O diabo é um grande especialista em música. Antes da sua rebelião contra Deus, ele era o responsável pela execução dos louvores nos céus. Isaías 14, 11 a 15 e Ezequiel 28, de 13 a 15 nos mostram isso. O ocultismo, heresias, leviandade e prostituições têm sido manifestados nas músicas na atualidade. O verdadeiro sentido da música tem sido deturpado por ideologias perversas e por vãs filosofias, como está em Colossenses 2:8, causando prejuízo à fé daqueles que temem a Deus. Então, qual seria a orientação correta no que diz respeito à música em nosso meio? A Bíblia dá a resposta. Rogo-vos pela compaixão de Cristo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Algumas perguntas são importantes. Ofereceremos nossos corpos à santidade de Deus ou à sensualidade das danças e dos ritmos mundanos? Cultuaremos a Deus carnalmente ou racional e espiritualmente? Nos conformaremos com este mundo ou transformaremos nosso entendimento para demonstrarmos a mente de Deus? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Agora compare com Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. E ainda mais, Marcos 4,19. Os cuidados deste mundo sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Adotar danças, ritmos musicais do mundo no culto a Deus, ao Deus puríssimo, não seria amar o mundo ou pelo menos admirá-lo e copiá-lo? Deixo essa pergunta para você. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Estaríamos seguindo a santidade quando sensualmente dançamos nos cultos que apenas de boca e de palavra se diz serem dedicados ao Deus Santíssimo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui da terra. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, de 1 a 17. Agora, com músicas e danças extraídas do mundo nas nossas igrejas, estaríamos nós buscando as coisas que são de cima ou as que são daqui da terra? Estaríamos mortificando ou exercitando a nossa carne?
Seria esse tipo de cântico voltado para satisfazer e fortalecer o espírito ou para a carne? Ele estaria caracterizado pela graça no coração ou por balanços da carne? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6:14. Como casar, irmãos, a mensagem de Deus com um ritmo mundano, rock, funk, lambada, etc.? Não seria isto como tentar beber água pura, mas depositada num recipiente imundo? Gálatas, capítulo 6, verso de 7 a 9 nos diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Para quem semearíamos se adotássemos nos cultos a Deus danças sensuais e ritmos importados do mundo, meus irmãos? Não é à toa que a igreja se acha no presente estágio: letargia, inoperância, heresias, apostasias. O homem colhe o que planta, porque de Deus não se zomba. Sendo assim, na mesma proporção em que se traz os elementos do mundo para a igreja, cada vez mais o Espírito Santo se distancia da igreja, crescendo assim a manifestação do erro e do pecado. E quem ousa ou se atreve a negar que é justamente isso que está acontecendo nos dias atuais? De fato, pastores comprometidos com a sã doutrina estão em extinção. Isto é o que mais me motiva a pertencer à minoria. Eu sei que o mundo mudou, eu sei que até a igreja mudou, mas eu prefiro me atualizar todos os dias na imutável palavra de Deus, que me renova não pelo exemplo do mundo, mas pelo trabalho regenerador do Espírito de Cristo, que de glória em glória faz desse pecador um homem melhor. Essa, irmãos, é a única atualização que me interessa. Nós sabemos que Deus deixará um remanescente fiel. Em Mateus 7,13 e verso 14 está escrito: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus disse claramente que o inimigo semeia o joio no meio do trigo. À primeira vista, o joio e o trigo são iguais. Para muitos cristãos, todos os ritmos musicais são neutros, são tranquilos, não tem problema nenhum, tudo é válido. Mas não é assim. Só Deus deve ser adorado, e em espírito e em verdade, como está em João 4, 23 e 24. O resto é engano e é mentira. E eu encerro as minhas considerações afirmando com toda contundência e objetividade, meus irmãos, que o nosso Deus eterno, ele é um Deus separador. Luz e trevas não podem se misturar. A linguagem musical dos santos tem que ser diferente da linguagem do mundo. Vai chegar o momento em que Deus vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio. Esse vai ser o momento em que o reino deste mundo, que agora está nas mãos de Satanás, vai passar para as mãos de Cristo. O reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Apocalipse 11:15. Não seja iludido. Esteja preparado para não ser levado com a grande multidão que poderá estar trilhando o caminho largo que conduz à perdição. E lembre-se, são poucos os que trilharão o caminho estreito que conduz à salvação. Caminhe por ele. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que Deus abençoe a sua igreja e a livre de tamanha apostasia e de toda influência do mundo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.